Hoje, quinta-feira, 12 de dezembro desse ano de 2024. Nós estamos aqui na 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, acompanhando os trabalhos policiais de nossa cidade. E nas últimas horas, a Polícia Civil, após divulgar a foto aí de um advogado que estava sendo procurado aqui pela Polícia Civil, segundo as investigações aí realizadas pela Polícia Civil de Araxá, esse advogado é apontado aí por integrar uma organização criminosa, uma facção criminosa oriunda do estado de São Paulo, com braços, com elos aqui na cidade de Araxá. O mandado de prisão dele foi expedido na última segunda-feira pela Justiça araxaense, Ele se encontrava foragido e após a sua divulgação ele foi localizado e preso no município de Uberaba e conduzido aqui para a Polícia Civil de Araxá. O delegado Dr. Vinícius Ramalho Lima fala pra gente sobre o trabalho da Polícia Civil nessas investigações, A que pé que anda essa questão envolvendo esse advogado, qual a sua participação nessa facção criminosa, nessa organização criminosa oriunda aí do estado de São Paulo e também, o porquê, que ele está respondendo aí nessa situação, tendo em vista, que não é normal a gente ver um advogado sendo preso, sendo procurado pela justiça e tudo mais. Porém, a Polícia Civil aponta esse homem aí como membro de uma facção criminosa, de uma organização criminosa com braços e elos aqui em nossa cidade. Então o Dr. Vinícius Ramalho Lima, responsável pelas investigações, dá todos os detalhes para a gente nessa reportagem. Confiram. Pois bem, William. No decorrer desse ano, a Polícia Civil de Araxá se dedicou com muito afinco a identificar e prender integrantes dessa organização criminosa que se alastrou aí por todo o Brasil, por toda a América, inclusive com células já identificadas em países da Europa. Aqui em Araxá, nós deflagramos uma operação no meados desse ano e conseguimos realizar a prisão de 28 indivíduos pela prática do crime de integrar a organização criminosa. No decorrer dos trabalhos e em decorrência das buscas realizadas, nós identificamos farto material que comprova o envolvimento desse advogado como integrante dessa organização criminosa. Ele, além de patrocinar os interesses jurídicos dos integrantes de forma exclusiva e de acordo com os moldes propostos pela organização, ele também realizava uma função fundamental para a gerência desse bando criminoso, que era promover o intercâmbio de informações entre os faccionados que estão presos, que estão dentro dos presídios, e aquelas pessoas, aqueles faccionados aqui de fora. São informações de inteligência de grande relevo para que a organização continue se perpetuando. Funcionava tipo um interlocutor, então, doutor, com os membros presos, com as pessoas de fora do presídio, isso? Sim, ele fazia essa interlocução, inclusive houve um incidente em uma cadeia, um presídio, aqui da região, em data recente, em que os policiais penais flagraram ele com uma carta nas mãos, que ainda não se sabe se ele iria entregar a carta ou se estava pegando essa carta para levá-la para fora do presídio e entregá-la a outro faccionado. Então nós representamos ao judiciário local pela decretação da prisão preventiva dele. O mandado foi expedido na última segunda-feira e já na posse do mandado saímos à procura dele. Ele prontamente fugiu, sabendo que a gente estava no encalço dele, ele fugiu e se homiziou na cidade de Uberaba. Nós, então, deflagramos uma operação policial naquela cidade com apoio de policiais civis e militares daquela cidade e conseguimos localizá-lo e realizar a prisão dele na última quarta-feira, salvo engano. Doutor, ele chegou a ter conhecimento desse mandado de prisão antes da divulgação aí do mandato, A imprensa teve acesso aí à imagem dele como foragido da justiça. Ele chegou a ter algum contato com a polícia sobre esse mandado de prisão para se apresentar na Polícia Civil? Na segunda-feira eu tive um contato com o procurador dele e inclusive conversei por telefone com o próprio suspeito, sugerindo que ele se entregasse para minimizar os efeitos dessa prisão, os efeitos que causam no público e em toda a população dessa prisão. Afinal de contas, é um profissional do direito que tem direito ao contraditório, à ampla defesa, à preservação da sua imagem, mas ele, menosprezando a justiça, menosprezando a determinação judicial, ele claramente disse que não iria se entregar e queria fugir. Então, dessa forma, nós providenciamos aí
considerando o perigo que a liberdade dele representa para as investigações e para a ordem pública como um todo, nós providenciamos aí a exposição da imagem dele como procurado, e isso foi fundamental para a localização dele, porque tivemos diversas informações oriundas da população através do telefone 181 e também através do telefone da nossa regional aqui, indicando o paradeiro dele. Isso foi fundamental para que ele fosse capturado nesse tempo exíguo aí. Já finalizando com o senhor, doutor, a gente sabe que o segredo está sob segredo, que o processo é sobre segredo de justiça. No momento da sua prisão, quando ele chegou a se apresentar aqui na delegacia, seus trouxeram para a Polícia Civil de Araxá, ele chegou a dizer alguma coisa sobre as acusações a ele imputadas? Ele não prestou depoimento, ele preferiu ficar em silêncio. Eu tentei conversar com ele informalmente, até porque haviam alguns arquivos muito perigosos nessas mídias que a gente analisou, mas ele preferiu se manter em silêncio e nada falou. Doutor William, o que a defesa pode estar falando para a gente sobre essa acusação imposta ao advogado, no qual o cliente do senhor está sendo acusado de fazer parte de uma organização criminosa que atua aqui na cidade de Araxá? O que a defesa pode estar falando para a gente sobre isso? Inicialmente, o Tardelli, a defesa ela ficou assim, um pouco estupefato diante de tais divulgações aí recentemente, uma vez que o processo ele corre em segredo de justiça, não passou ainda sobre o crivo do contraditório, ele não teve a oportunidade ainda de se explicar perante o juiz. Então a defesa ela entende que nesse momento tudo que a gente disser aqui vai ser prematuro. Em relação ao cliente do senhor, ele foi localizado na cidade de Uberaba e conduzido aqui para a Polícia Civil de Araxá. Está sendo encaminhado ao presídio de Araxá. A princípio, o cliente do senhor disse alguma coisa sobre a questão dessas investigações, sobre o que a Polícia Civil está imputando a ele as acusações? Inicialmente, o Tardelli, a gente assim, tem que dizer, quando ele ficou ciente do mandado de prisão em seu desfavor, ele não estava na comarca de Araxá. Ele estava fora da comarca de Araxá e foi comunicado. E posteriormente ele estava se organizando para vir se apresentar para poder prestar os seus esclarecimentos, prestar a sua versão. Porém não houve um tempo hábil aí onde a Polícia Civil efetuou a prisão dele na comarca de Uberaba. A defesa agora, Tardelli, ela vai buscar pela revogação da prisão dele, uma vez que entende que a medida é desnecessária, que a medida é severa, não necessitava disso, dessa prisão preventiva, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente. Então a defesa agora vai trabalhar nesse sentido. Então tá aí, pessoal, falamos então com o delegado Dr. Vinícius Ramalho Lima, responsável pelas investigações que apontam, esse advogado aí como membro de uma suposta facção criminosa oriunda aí do estado de São Paulo, que segundo as investigações, o próprio delegado já disse aí na própria entrevista, que já cerca de 28 pessoas ligadas a essa organização, a essa facção criminosa, já foram presas e presos aqui em nossa cidade, o trabalho policial continuando. A gente vai continuar acompanhando os trabalhos policiais, lembrando que a foto do advogado, divulgada recentemente pela imprensa araxaense também da região, foi autorizada pela Polícia Civil e foi fundamental, como o próprio delegado disse, na localização da onde estava esse delegado, e agora ele vai onde estava esse advogado, desculpa, e agora ele vai responder para a justiça sobre a imputação dos crimes a ele aí relacionado. Conversamos também com o advogado de defesa, como a gente falou agora há pouco para vocês. Enfim, trazemos dois lados da Polícia Civil e também da defesa do advogado. Repórter William Tardelli para a Rádio Cidade Araxá e também para o site William Tardelli. Qualquer momento eu posso voltar de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações. Um abraço.